A partir deste vídeo vamos fazer exercícios práticos no sentido de aprendermos a ligar o nosso PHP a uma base de dados MySQL utilizando a extensão PHP Data Objects, conhecida como PDO. Quando eu falo em extensão, não é algo que vocês tenham que acrescentar ao vosso PHP. Essa extensão já vem com o PHP, ela pode, no entanto, não estar ativa, mas isso nós iremos ver mais à frente. Então, em termos práticos, o que eu vou fazer neste vídeo é o seguinte. Para quem não sabe como instalar o PHPMyAdmin, eu recomendo que vejam uns vídeos atrás nesta playlist, porque eu mostro como é que vocês adicionam o PHPMyAdmin ao Laragon. Eu tenho o PHPMyAdmin já aqui adicionado, então eu vou ter que ter o Laragon a funcionar, peço desculpa, aqui com os dois serviços, o Apache e o MySQL. Temos o servidor de MySQL a funcionar, e agora, quando eu entrar aqui em localhost e escolher /phpMyAdmin, como eu já tenho o PHPMyAdmin preparado, eu vou aqui sair para ver aqui este espaço, que é o espaço que vocês irão ver, é o espaço de login no servidor, e é isto que vocês irão ter que ver, ok? Mais uma vez sublinho, para quem não viu como instalar o PHPMyAdmin no Laragon, se estão a utilizar o Laragon, eu aconselho que vejam uns vídeos atrás nesta playlist, porque está lá tudo indicado e é muito fácil. Bom, entrados aqui, o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma base de dados. Muito simples, vamos chamar a essa base de dados loja, vai ter uma tabela que se chama clientes. Na tabela de clientes nós vamos ter apenas duas colunas, um ID cliente e um nome. Vamos lá então seguir. Vamos aqui clicar em executar, entramos dentro do nosso servidor, há aqui bases de dados que já estão previamente criadas, não vamos mexer nelas, vamos clicar aqui em base de dados e agora vamos criar uma base de dados, damos-lhe aqui o nome que queremos. Neste caso eu vou-lhe chamar loja, ok? Vocês escrevem loja, clicam aqui em criar. De seguida, depois de criarem a vossa tabela, ou melhor, a vossa base de dados, vocês vão ter que criar uma tabela. Eu vou dar-lhe o nome clientes, ok? E em termos de colunas, vou apenas criar duas colunas. Uma vai ter aquilo que se designa por chave primária, não vou explicar por agora o que é que isso significa, e a outra vai ter o nome do cliente. Mas vamos dizer apenas que a chave primária é um valor interno para a base de dados que vai indicar de forma única qual é o número do cliente na nossa tabela. Vamos ficar assim com esta explicação. Bom, quando eu clicar aqui em executar, o que o sistema vai fazer é não só criar a tal tabela, ok? Ou pelo menos preparar a tabela e já com duas colunas para serem adicionadas. Vocês vão dizer, não, mas isto são duas linhas. Não, são duas colunas. Aqui nós vamos definir o nome da primeira coluna, aqui o nome da segunda coluna e depois temos aqui vários itens que nós depois, a seu tempo, iremos escalpelizar de uma forma mais aprofundada. Então aqui eu vou colocar ID cliente. Vou deixar com o tipo valor inteiro, isto é, um valor numérico, e aqui à frente, tamanho, valores, não vamos ter que colocar nada. Pré-definido, também não colocamos nada. Agrupamento ou collation, também não colocamos nada. Aqui no nulo, nós não vamos checar, mas no índice, nós vamos dizer que vai ser primária, ok? E depois vamos perceber o que é uma chave primária. Vamos clicar em Primary e vai abrir aqui este quadro. E o que vocês basicamente vão fazer é simplesmente clicar em Executar. E vai aparecer aqui o Primary por baixo. Depois, à frente, eu só vos vou pedir que vocês coloquem aqui o sistema de Auto Increment ativo. Então vamos clicar aqui uma check. O Auto Increment nós também iremos falar mais à frente, mas basicamente adiantando já qualquer coisa, significa na prática que quando vocês vão adicionar um novo registro à vossa base de dados, vocês podem pedir ao sistema, neste caso ao MySQL, que adicione automaticamente um valor aqui a esta coluna. Neste caso será um valor incremental que começa no 1, o próximo será o 2, o 3 e por aí fora. A seguir vamos configurar aqui o nome. Eu já tenho aqui feito as minhas experiências. Para o nome nós vamos querer ter um texto, então não vamos ter um valor inteiro, eu vou escolher o valor de texto mais comum que é o varchar. Varchar é uma variável de caracteres que agora temos que definir aqui em termos de tamanho. Ora, o nome do nosso cliente vai poder ter no máximo 50 caracteres. Absolutamente tranquilo, temos isto já preparado. Todos estes dados que eu aqui vos estou a saltar, basicamente, nós iremos eventualmente explicá-los mais à frente, alguns deles, outros não será necessário, e vamos clicar aqui em guardar. Quando eu clicar em guardar, vocês vão verificar que aparece aqui então a nova tabela, que por sua vez tem nas suas colunas as duas colunas que eu criei. Reparem que elas estão representadas aqui, o ID cliente tem esta chave aqui à frente, que significa chave primária. Mais uma vez volto a referir
iremos ver mais à frente o que é que isso significa, qual é o interesse. E depois temos aqui o nome, ok? Que é um espaço, uma coluna, onde nós podemos escrever nomes no máximo até 50 caracteres. Certo? Muito bem. Vamos adicionar valores à nossa base de dados. Ora, para isso, eu vou à secção de SQL. Poderia fazê-lo de outra forma, isto é, podíamos aqui fazer uma inserção de valores, mas vamos começar a olhar para o SQL. O SQL, ou Structured Query Language, é a linguagem de programação que nós utilizamos, ou neste caso a linguagem de comunicação, eu gosto de me chamar mais assim, a linguagem de comunicação com a base de dados. Então eu vou inserir dois registros na minha base de dados, dois clientes. Então eu vou fazer aqui Insert. Vocês podem colocar com letra maiúscula ou minúscula, é igual. Insert into clientes, que é o nome da nossa tabela, os seguintes valores, values. E neste caso eu vou colocar 0, vírgula, e agora João dentro de aspas. Podem ser aspas duplas ou aspas simples, é completamente indiferente. O que é que está a acontecer aqui? Eu estou a dizer que quero inserir na tabela de clientes os seguintes valores. O 0 vai fazer com que o sistema de autoincremento faça a criação do valor 1. Ok? Vocês já vão ver no ID cliente. E o João vai ser o nome deste cliente. Para executar este código, vocês vêm aqui um bocadinho abaixo, vão encontrar aqui o botão executar, clicam em executar. Se aparecer esta mensagem a verde, foi inserida uma linha, está tudo certo. Como é que vocês viram se este valor, como é que vão ver se este valor foi inserido? Bom, neste caso, nós vamos ter que clicar aqui na tabela de clientes e de imediato vocês vão ver aqui em baixo que existe um ID cliente 1, lá está o sistema de autoincremento a funcionar. Eu disse que queria usar o 0, mas o 0 é um número-chave para que o sistema de autoincremento funcione, e depois o nome João. Vamos voltar aqui ao SQL e vamos inserir um outro cliente. Vamos tentar recuperar para aqui a query que nós utilizámos anteriormente, e para isso nós podemos tentar clicar aqui em obter consulta autosalva. Quando eu clicar aqui, reparem que ele vai adicionar ali a última consulta, vamos lhe chamar assim, que é a última instrução de SQL que nós utilizamos. Neste caso eu vou deixar o 0, mas vou colocar aqui Ana. Bom, apesar de eu usar o 0 vai despertar o funcionamento do sistema de autoincremento. Então quando eu clicar aqui em executar, ele vai inserir uma nova linha. O ID dessa linha inserida passou a ser o 2, e quando eu clicar aqui na tabela dos clientes, reparem que temos aqui de facto o 1 é o João, o 2 é a Ana, ok? Tudo muito tranquilo, já vimos então de uma forma muito rápida como é que nós conseguimos inserir dados na nossa base de dados, para agora voltarmos ao nosso editor e vermos como é que vamos fazer a ligação com PHP. Bom, neste caso o que nós vamos fazer aqui é uma ligação direta à base de dados, vamos pedir à base de dados quais são os registros todos que lá estão e depois vamos apresentá-los de uma forma muito simples, vamos ver a coleção inteira de registros que vêm. Há uma questão que, no entanto, vocês podem estar a colocar neste momento e que é o seguinte: então, mas para que é que eu preciso de saber construir uma ligação a uma base de dados se na maior parte dos casos são utilizadas frameworks de PHP para desenvolver aplicações? Bom, vocês em parte têm razão e noutra parte não têm, e eu vou explicar porquê. A maior parte do trabalho que um programador faz não é trabalhar com frameworks. Eu vou-vos dar um exemplo, por exemplo, na minha vida profissional, a maior parte do tempo, eventualmente eu estou a criar scripts, isto é, fecheiros de PHP ou pequenos projetos de PHP que não fazem parte de nenhuma framework. Isto é, imaginem, por exemplo, um cenário que é muito frequente, que é um determinado cliente tem um fecheiro de dados para me enviar, ele envia-me esse fecheiro de dados em formato CSV, por exemplo, que é o formato típico do Excel, por exemplo, e eu tenho que criar um sistema que vai abrir esse fecheiro CSV, vai percorrer todos os seus dados e vai guardar essa informação numa base de dados. Vocês acham que se justifica nesse cenário utilizar uma framework? Não, não faz sentido nenhum. Então o que é que nós fazemos? Bom, basicamente, às vezes até num único script de PHP, abrimos o fecheiro, criamos a ligação à base de dados, fazemos o ciclo que percorre todos os dados desse fecheiro, a cada ciclo vai ser inserido um valor na base de dados e no final está terminado. E nada disto teve sequer qualquer ambiente visual.
Ok? E, portanto, esta é uma das razões pelas quais vocês devem saber como é que se faz uma ligação a uma base de dados. Se bem que depois, lá mais para a frente, eu vou-vos ajudar, porque irei-vos disponibilizar uma biblioteca que eu já tenho e que vou melhorando à medida que vai avançando o tempo, mas que é uma biblioteca que, à partida, vocês podem importar para os vossos pequenos projetos de PHP, utilizá-la logo de imediato, passando para lá alguns parâmetros de configuração. Bom, mas dito isto, o que nós temos que fazer aqui no PHP, obviamente, é abrir aqui a tag de PHP. Ora, eu não posso fazer ainda isto porque não tenho aqui nenhum projeto aberto, então vamos fazer aqui um Open Folder. No Open Folder eu vou criar aqui uma pasta chamada PDO1. Vamos abrir esta pasta, vamos criar um fecheiro de PHP, então vamos lhe chamar index.php, e agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a tag de PHP e vou fazer então a definição da ligação. E agora vou fazer isto da forma mais rápida possível. Eu vou chamar à minha conexão à base de dados, vou-lhe chamar gestor. O gestor de base de dados vai ser igual a new PDO. Tudo em maiúsculas, ok? Ora, o new PDO tem aqui alguns parâmetros que nós temos que perceber o que são. Tem o DNS, ou DSN, perdão, não é DNS, DNS é Domain Name Server. Aqui o DSN significa Data Source Name. Isto é, a fonte de informação. Depois tem o utilizador e a password. E tem ainda um espaço para algumas opções. Bom, vamos aqui muito rapidamente definir o nosso DSN, ou Domain Source, ou Data Source Name. Ora, o nosso Data Source Name vai ser a partir de um servidor de MySQL. Ok? E deste servidor de MySQL nós vamos ter o host e o database name. Então vocês vão escrever host e o host vai ser tipicamente localhost. Vocês escrevem exatamente como aqui está. Ok? Depois vamos colocar um ponto e vírgula e a seguir eu vou dizer qual é a base de dados à qual eu me quero ligar. Para isso eu vou dizer dbname, desta forma, sem espaços, e tem que ser escrito exatamente desta forma, dbname é igual a loja, que é o nome da minha base de dados. De seguida, eu vou colocar aqui uma vírgula e agora vou definir qual é o nome do utilizador. Ora, vocês repararam que para entrar no PHP MyAdmin eu utilizei root. Vou colocar aqui root e a password é nenhuma. Ok? De seguida, nós temos aqui a possibilidade de definir opções. Nós não vamos definir nenhuma opção por agora, ok? Vamos deixar as opções nulas e vamos verificar se conseguimos obter os resultados pretendidos, isto é, ir buscar a informação toda que está na base de dados. Em seguida eu vou dizer que os meus dados vão ser guardados nesta variável a partir da seguinte instrução: gestor, query, isto é, fazer um questionamento à base de dados, vamos facilitar as coisas desta forma, e vou basicamente dizer que eu quero selecionar, select, todos os dados from clientes. Aqui é a base de dados loja, aqui é da tabela clientes. Okay? Então, a partir do momento em que esta linha de código é executada, dentro de dados vão ficar guardadas os resultados desta instrução. Como é que eu sei quais são os dados que aqui estão guardados? Bom, eu vou fazer o seguinte: clientes é igual a dados. E agora vou usar um método associado ao PDO que se chama fetch all. Ir buscar tudo. E ir buscar tudo de que forma? Isto é, os dados estão aqui guardados num determinado formato, não interessa agora qual, mas eu quero ir buscá-los para aqui em que formato? Existem vários tipos de formatos. Um deles é um array associativo, em que eu tenho o nome da coluna e o valor. Nome da coluna, valor, nome da coluna, valor e assim sucessivamente. Então eu vou dizer que eu quero aqui um PDO, fetch ASOC. ASOC significa Array Associativo. Existem outras formas de irmos buscar os valores, veremos nos próximos vídeos. Agora eu vou simplesmente fazer aqui um print R de linhas. E se tudo estiver a funcionar corretamente, o que vai acontecer é que, se eu executar aqui, ou se eu entrar aqui neste meu index.php, ele vai fazer a ligação à base de dados, vai buscar os dados através desta query, que é o nome que se dá a esta consulta, vai depois colocá-los dentro desta variável em formato de um array associativo e vai apresentá-los num print R. Eu vou colocar inclusive aqui um echo pré para aparecer formatado. Mas vamos verificar se está a funcionar ou não. Neste caso, eu vou agora aqui
ao meu localhost e vou entrar aqui no PDO1. E se este erro vos aparecer, ele vai vos dizer assim: PDO exception, não foi possível encontrar o driver nesta localização XPTO, isto é, na linha index 4. Bom, o que é que acontece aqui? Isto é, não foi possível conectar-se com a base de dados, ou neste caso não existe o driver MySQL para o PDO. Vocês vão ter que ir às configurações do vosso PHP-ini, eu vou aqui no php.ini e vão procurar por PDO, ok? E quando vocês encontrarem esta parte relacionada com as extensões, vocês vão ter que ativar aquela que diz respeito ao PDO MySQL. Então vão descomentar este campo aqui, vão fazer Ctrl S para guardar estas alterações no PHP-ini, e agora o que vamos ter que fazer basicamente é parar os dois serviços e vamos arrancar com os dois novamente. Vamos aguardar apenas alguns instantes, Start All, temos os dois serviços novamente a correr. Agora eu vou aqui refrescar e ele diz-me, cuidado, atenção, que há aqui uma variável que está mal definida. Linhas, ok. Então vamos ver aqui o que é que aconteceu. Nós temos aqui clientes e eu depois coloquei aqui linhas. Ok, vocês se calhar já tinham dado conta disto, então os meus clientes vão ser apresentados aqui. E agora reparem, vamos aqui refrescar e temos aqui os nossos clientes. Então o que é que aconteceu ao longo destes 15 ou 16 minutos? Nós criámos uma base de dados, inserimos dados, fizemos configuração da tabela dos dados, etc. Inserimos os dados, criámos aqui uma ligação muito simples de PHP através de PDO à nossa base de dados e fomos conseguir buscar então os dados dos nossos clientes. Bom, esta é uma versão introdutória sobre como ligar o PHP ao MySQL. Nos próximos vídeos continuaremos a explorar estes conceitos e a aprofundar um bocadinho mais as coisas.